Quando surge galera da Papo de Porco, Duda por aqui. Fomos vice-campeãs da Libertadores Feminina no sábado contra o Corinthians. E eu tinha que vir aqui falar sobre esse jogo, falar sobre essa dolorosa esse doloroso vice-campeonato que a gente teve. Mas antes, vou pedir para você deixar o like, você que estiver chegando aí. Se inscrever na Papo de Porco se ainda não foi inscrito. Eu vou rodar a vinheta e você já faz tudo isso aí. E eu já volto para a gente falar sobre essa final da Libertadores Feminina. Vou rodar a vinheta aqui. Vinheta rodada, acho que você já deixou o like por aí. Vamos falar sobre o jogo de sábado, às 20h30, que o Palmeiras feminino, as palestrinas, disputaram mais uma final de Libertadores, nossa segunda Libertadores e nossa segunda final de Libertadores. E a gente tava aí que a América continuasse verde, que a gente trouxesse mais uma vez essa taça para casa, como foi o ano passado, e esse ano, infelizmente, não aconteceu. As palestrinas jogaram contra o Corinthians feminino, e a gente seguiu com mais uma derrota. Sim, mais uma derrota. O Palmeiras jogou com o seu equipe principal. Acho que posso dizer que para mim, e vou cornetar assim, para mim, o nosso maior problema é claro que é taticamente, o nosso time é completamente desorganizado e eu já cansei de vir aqui falar para vocês sobre isso, cansei de vir falar sobre o Ricardo Belli, nosso técnico, que para mim é um cara que precisa sair do time feminino do Palmeiras, precisa de verdade. Ele não ganha clássicos. Ele é um técnico anti-clássicos. Quando a gente mais precisa de uma classificação, foi assim contra o São Paulo, toda vez que a gente pega o Corinthians, sempre é isso que acontece, derrota e eliminação. E a gente pensou que dessa vez seria diferente. Uma final de Libertadores onde nós éramos as atuais campeãs. O Corinthians não estava o time que. O time do Corinthians é muito forte, sim, claro. Tem jogadoras muito boas mesmo. É um time muito consistente, que treina há muito tempo juntas. Tem um técnico que agora é o técnico da seleção brasileira feminina. Mas a gente sabia que tinha uma possibilidade, porque o nosso time também, mais uma vez, estava muito fechado. A gente também tem jogadoras de grande qualidade. A Amanda foi uma contratação para vir, para ganhar esse time. A gente tem a Bia, a gente tem jogadoras sensacionais, a gente tem a nossa lateral, a gente tem. Bom, a Benítez veio para ser também mais uma peça importante nesse time. Estava tudo se caminhando muito bem, até que a gente perde mais uma vez a final da Libertadores Feminina para o time do Corinthians. E escancara o problema que a gente já veio, que eu já vim aqui falar sobre Ricardo Belli e a sua maravilhoso empenho tático em campo, que a gente sabe que isso não existe no time do Palmeiras, né? Não é marcação bem feita, os ataques são muito mais na emoção do que na razão. A nossa goleira, que sim precisa ser criticada, para mim, a Amanda não é e não tem que ser a goleira titular desse time feminino do Palmeiras. Cabe destacar que a Tapia, que foi contratada pela sua trajetória na Libertadores ano passado, pelo seu sucesso na Libertadores feminina ano passado, se lesionou e está fora do gramado, não jogou praticamente essa temporada e só volta o ano que vem. Mas a Amanda não pode ser reserva absoluta da Tapia, não pode, de forma alguma. E escancarou isso no jogo de sábado mais uma vez. Enfim, claro, o gol a gente perdeu, para quem não sabe, Palmeiras e Corinthians foi 1-0 pro Corinthians e é uma falha. Para mim, na minha opinião, era uma bola defensável, mesmo no futebol feminino, era uma bola defensável da Amanda, mas o que mais intriga também, claro, além da falha da Amanda, é a nossa esquema de zaga do Palmeiras, que temos boas jogadoras. Temos a Poliana, a nossa zagueira, a Flávia Mota também, titular do time, fizeram uma excelente Copa do Mundo, é ótimo, excelente Libertadores, mas a gente sabe que muitas vezes o problema é tático e não por a gente não ter jogadores de qualidade. A questão da Amanda, sim, para mim não é uma boa goleira, para mim não merece ser titular desse time do Palmeiras, e aí eu jogo pela questão mais tática, da questão das zagueiras, mas não só o posicionamento das zagueiras, tá? Em geral, taticamente, o time do Palmeiras é muito fraco, demonstrou isso na sábado. O time do Palmeiras também respeitou muito o adversário, e isso me incomoda
absurdamente. As jogadoras do Corinthians são muito experientes e sabem jogar como os gambás jogam. Sempre jogando na catimba, sempre jogando em tudo isso. E o time do Palmeiras muito passivo, muito aceitando tudo isso. Isso não pode acontecer. Quando você joga contra o Corinthians, você tem que ser também bater de frente. E a gente sabia que a gente dava muito. Logo no início do jogo, não lembro exatamente quanto tempo, a gente teve um pênalti já pro time do Corinthians, que poderia ter aberto o placar, mas foi na trave, e ali então a gente criou força para que continuassem. O Palmeiras com um a mais, porque sim, teve uma jogadora do. Essa questão de catimba e tudo mais, eu não vou entrar em detalhes aqui. Teve uma jogadora do Corinthians expulsa e o Palmeiras tinha um a mais em campo para conseguir reverter esse placar, porque já estava 1-0 pro Corinthians, porque o Corinthians não fez o gol no pênalti, mas teve essa bola de uma jogada que, para mim, eu espero não comentar, porque eu tô mais na emoção do que na razão, dava para ter sido super evitado. Para mim, em campo, e aí teve o gol do Corinthians. Para mim, melhor em campo, para mim, foi Bruna Caldeirão, mais uma vez, fez uma partidaça, mais uma vez tem honra com essa camisa maravilhosa. A Bia Zanerato teve um pouco abaixo, na minha opinião, nessa final. Isso a gente sabe que pode dar mais. Ricardo Belli, mais uma vez, do mais do mesmo. E perdemos, sim, essa final. Leila Pereira estava pela primeira vez, o ano passado não estava na final da Libertadores, onde fomos campeãs, mas esse ano estava lá e trouxe azar, porque as minhas não trouxeram. É difícil vir aqui falar depois de uma derrota muito dura para mim. Foi um jogo muito complicado. De qualquer forma, a gente lutou. Essas meninas representam muito a camisa do Palmeiras. E elas lutaram para que pelo menos um empate, se uma possível penalidades aí. Mas também tem que destacar, como o Palmeiras não tem uma goleira muito boa, o Corinthians tem uma goleira muito boa, goleira de seleção brasileira, que também pegou bolas. A Catrine teve um chute que poderia ter sido gol e não foi, pela goleira do Corinthians também. Tem esse mérito aí que a gente cabe destacar e precisa ser destacado. Bom, Libertadores foi. O time feminino também não teve um ano nada bom, como eu posso falar. A gente não teve um ano bom. A gente foi eliminado do Campeonato Brasileiro. A gente agora perde a Libertadores mais uma vez pelo Corinthians. E a gente tem pela frente uma semifinal de Campeonato Paulista, porque o Campeonato Paulista feminino é agora semifinal. A gente está na semifinal do Campeonato Paulista e é contra o Corinthians. Sim, é contra o Corinthians no dia 4/11 é o primeiro jogo. Vou pegar aqui que eu tinha anotado para vocês aqui. Primeiro jogo no sábado, dia 4/11. A gente não sei ainda o local desse time, mas o mando do primeiro jogo é do Palmeiras e o segundo no dia 11, que o mando de campo é do Corinthians, tá? Eu venho passar mais detalhes sobre esses jogos. A gente não pode perder. A gente é torcedor e a gente vai sempre torcer para o Palmeiras ganhar e passar para uma final de Paulista. Somos as atuais campeões do Campeonato Paulista e lutamos para mais uma vez esse título continuar com a gente. Quem sabe aí a gente conseguir superar pela primeira vez o time feminino do Corinthians. É difícil, porque o baque foi muito grande agora na Libertadores e a gente tem mais uma decisão contra elas de novo. Sem Arthur Elias, que é o técnico do Corinthians que se despediu, porque vai para a seleção brasileira feminina, né? Mas nós temos Ricardo Belli ainda na nossa beira de campo ali como técnico. Isso não mudou. E não vai mudar até os jogos do Corinthians, quando o Palmeiras contra o Corinthians pela semifinal do Paulista. É isso, galera. Se eu tivesse gravado esse vídeo no sábado, com certeza seria um outro tom que eu estaria aqui, porque foi muito doloroso para mim essa derrota na final. Mas tanto quanto foi doloroso contra o Boca pelo masculino, e eu com certeza estaria vindo falar aqui com muita emoção, xingando muito e esbravejando muito, porque a gente é muito emocional. E eu fiz muito mais esse vídeo pelo lado emocional e não pelo lado tático, porque nessas horas eu tento ser mais emocional do que profissional, né? Sou mais racional, né? Mas enfim, tô aqui para falar para vocês. Falei para vocês aí um pouquinho sobre como eu me senti, como foi. Estamos aí. Vamos por mais, claro, sempre. Se a gente tem mais uma luta pela frente, a gente vai lutar, claro, com certeza. Eu sei que as meninas vão dar o máximo para esses 2 jogos e com a possibilidade de a gente chegar em mais uma final. Mas a Libertadores ficamos com o vice esse ano. Estaremos no ano que vem, mas esse ano somos vice. É isso, galera. Obrigada a você que chegou até aqui. Deixe o seu like, que é muito importante pra gente de verdade. Compartilhe esse vídeo aí para mais palmeirenses aí. Esta é a minha opinião sobre
Palmeiras e Corinthians final da Libertadores 2023. Tamo junto, galera. Deixe seu like, avante palestra e, é claro, avante